Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu trouxe mais uma blusa aqui bem fácil para vocês fazerem. Essa blusa eu trabalhei com fio barroco, eu usei 2 novelos e usei agulha 5,5. Claro, vocês podem trabalhar aí com o fio da preferência de vocês e agulha da preferência de vocês. Aqui eu dou só algumas dicas, né? Como vocês deixam a peça mais leve, com caimento mais bacana, mas que vocês podem trabalhar aí com o fio da preferência de vocês mesmo, tá? Então, assim, essa daqui eu trabalhei com fio barroco, né? Então, é uma blusa de barbante, ela ficou um pouquinho mais pesada. Não tão pesada porque eu usei agulha 5,5, né? Então, ó, o ponto ficou bem... Ela ficou bem gostosa, tá? Só que hoje eu trouxe o mesmo modelo de blusa que eu fiz aqui, ó, olha só. Com a cor que tá super na moda, super em alta agora, tá? Os tons terrosos. Quem tá querendo saber aí as cores, né, que vão fazer sucesso agora no verão, tá aqui, ó. Essa daqui é um mostarda e eu trabalhei com fio Eco Amigurumi. A blusa, as duas ficaram com a mesma medida, tá? As duas têm 55 de largura e 50 de altura. Então, assim, eu fiz o mesmo tamanho de blusa. Aqui, então, eu usei 2 novelos praticamente inteiros do barroco. E aqui no Eco Amigurumi, eu trabalhei com o fio 5. E olha só, gente, o que sobrou do meu novelo? Praticamente a metade do novelo. Então, eu usei 1 novelo e meio. Essa blusa aqui veste um tamanho MG, tá? Vocês têm mais ou menos uma noção aí, ó, 55 de largura, vai chegar a 1,10 m aqui, né? Porque eu, somando os dois lados, 1,10 m de busto. Então, dá pra medir aí, só pra vocês terem uma noção aí, né, do fio. O quanto que gasta e o tamanho da blusa, né? Quanto que, se vocês vão precisar comprar mais novelo ou menos, né? Se vocês forem fazer uma blusa menor, eu acredito que um novelo, um tamanho P, acredito que um novelo dê, tá? Mas se vocês forem fazer um tamanho GG, dependendo, né, da altura da peça e da largura que vocês forem fazer, aí acredito que os 2 novelos, tá? Até mesmo se vocês quiserem uma peça mais comprida, aí uns 2 novelos e meio. Dependendo também, tá, gente? Da agulha que vocês forem usar e do fio que vocês forem usar. Eu tô falando em cima da agulha que eu usei nas duas peças e no fio que eu usei nas duas peças, tá? Qualquer dúvida, coloque nos comentários. Quem tá chegando agora no canal, seja membro, participe do grupo do WhatsApp, para vocês tirarem dúvida de qualquer aula que vocês tiverem aqui, né, que tem aqui qualquer peça que tem aqui no canal, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, e para vocês acompanharem vídeos exclusivos. É só clicar aqui embaixo no Seja Membro e participar da nossa comunidade. Sejam todos bem-vindos, não esqueçam de colocar nos comentários qualquer dúvida que vocês tiverem. Então, pra gente começar, então, lembrando aqui a minha agulha 5,5, eu vou fazer só um pedacinho aqui, tá? Pra ficar rápida a aula. Eu fiz 16 correntinhas aqui, tá? Pra ser rapidinho. Quem tá começando com crochê, eu sugiro sempre que vá me acompanhando e vai pausando o vídeo, porque daí fica bem facinho de pegar, tá? Então, aqui, ó, a gente vai pular as 2 primeiras correntes, tá? Essas 2 primeiras, e a gente vai trabalhar nessa terceira correntinha aqui, e a gente vai fazer um ponto alto estendido agora. Olha só, eu vou puxar a primeira laçada, faço mais uma laçadinha aqui, ó, e puxo esse primeiro fio, tá vendo? Agora, dou mais uma laçada, puxo esses 2. E pra finalizar, mais uma laçada e termino o ponto. De novo, uma laçada só, venho no próxima correntinha, né? Ó, vou dar uma laçada, tiro o primeiro fiozinho. Outra laçada, tiro os 2. E pra finalizar, dou uma laçada e tiro o último. E aí, toda essa carreira a gente vai fazer com ponto alto estendido, tá? Olha, puxo o primeiro, os 2 próximos e agora os 2 últimos, olha. Então, ele fica um ponto alto um pouco mais comprido. Ele fica diferente do ponto alto duplo, tá, gente? É diferente esse ponto aqui, tá?
Ele fica mais trabalhadinho do que o ponto alto duplo. Então, aqui, ó, vou fazer mais um com vocês. Puxo a primeira laçada. Puxo a segunda e fecho. E aí, a gente vai seguir toda a carreira aqui, ó. Nessa blusa aqui, eu comecei com 52 correntinhas, tá? E aí, pra fechar, então, 50 pontos. Essa blusa aqui é uma blusa tamanho G. Se vocês forem fazer um GG, eu sugiro que vocês coloquem aí pelo menos mais umas 10 correntinhas para poder ficar um tamanho bom. Mas, como eu sempre digo, gente, as peças, assim, vestuário, depende muito, de tamanho para tamanho. Vamos supor, eu visto um G, mas o meu G pode ser pequeno para uma pessoa, para uma outra pessoa que veste G. Tá? Então, varia muito de pessoa para pessoa. Então, eu sugiro que vocês peguem a fita métrica e vejam o tamanho que vocês precisam. Até se vocês vendem as peças, eu sempre, como eu falo aqui, peçam não é chato isso, tá? É até melhor, porque a cliente se sente mais querida e mais assim, ela tá fazendo uma peça exclusiva para mim mesmo, com as minhas medidas. Tá? Então, vocês podem pedir as medidas aí, a altura, a largura, o tamanho do busto, o braço, né, o que vocês querem aqui na cava, o que a pessoa quer na cava. Então, vocês pedem as medidas aí e a peça vai ficar certinha, tá? De acordo com o gosto de vocês ou da cliente de vocês. Aí, sim, vocês nunca vão errar. Então, vamos supor aqui, essa peça aqui, ela vai ficar mais ou menos aqui na parte do quadril. Vocês vão medir o quadril, vamos supor que tenha 1 metro. 1 metro, vocês vão fazer 50 centímetros aqui embaixo, de cada lado, porque aqui são 2 lados, frente e trás, tá? Não é uma peça, uma peça só, tá? Então, tá, eu vou seguir aqui a minha carreira todinha de ponto alto alongado e já venho com vocês. Então, eu terminei aqui, eu viro o meu trabalho, subo 3 correntinhas. Dou uma laçada, próximo ponto aqui, ó. Esse aqui a gente não trabalha, tá? Esse daqui é porque a gente subiu as correntinhas, essas 3 correntinhas aqui, que vai ser o primeiro ponto. Então, esse segundo aqui, o próximo ponto, eu vou trabalhar um ponto alto alongado de novo, ó. Vou soltar a primeira laçadinha, solto as 2 próximas e termino aqui com os 2 últimos fiozinhos, tá? Faço uma correntinha, vou pular o primeiro ponto e vou trabalhar 2 pontos altos alongados aqui nos 2 próximos pontos, aqui, ó. Solto o primeiro, solto esses 2 e solto os 2 últimos, ó. De novo, mais um ponto alto alongado. Então, essa carreira, a gente vai fazer 2 pontos altos alongados, faz uma correntinha, pula um ponto, e de novo, mais um bloquinho de 2 pontos altos alongados, tá? O meu bebezão mais velho vai dar um oi pra vocês, faz tempo que ele não aparece aqui, né? É porque os filhotinhos estão dormindo, aí ele ouviu minha voz, pronto. Ele não se deu muito ainda não ficou muito amigo dos filhotinhos, né, que eu adotei agora por último. E aí, quando os filhotes estão aqui, ele nem chega perto. Quem já conhece aqui o canal já sabe que eu sou a gateira, né, a gateira do YouTube. Quem é gateira aí, levanta a mão também, tá? Ó, e aí, então, essa carreira inteirinha eu vou fazer assim, tá? Com esses bloquinhos aqui de 2 pontos altos alongados, separados por uma correntinha. Para as novas inscritas aqui no canal, eu queria que vocês colocassem aqui nos comentários qual a sua maior dificuldade no crochê, tá? Porque faz um tempinho aqui, eu coloquei aqui no canal, que uma artesã, hashtag artesã amiga, né? Uma artesã ajuda a outra. Vamos supor que você tenha dificuldade em ler gráficos, aí você coloca assim, eu tenho dificuldade em ler gráficos, aí quem sabe ler gráfico e leu aquele comentário, pode ajudar aquela amiga, né, que tenha dificuldade, trocando as figurinhas aí, escrevendo como que pode, dando dicas de como pode ser mais fácil para aquela pessoa resolver, né, aquela dificuldade dela.
Eu acho que assim, que nem eu aqui, né? Eu aprendi sozinha não, né? Foi uma amiga da minha mãe que me ensinou a fazer crochê quando eu era bem pequenininha, tinha uns 10 anos. Então, eu nunca fiz curso de nada. Já fiz vários tipos de artesanato, mas nunca fiz nenhum curso. Então, assim, eu acho que o que Deus dá de graça pra gente, a gente deve devolver, né, para outra pessoa de graça. Então, assim, por isso que eu não cobro minhas aulas, não cobro pelos gráficos. Tem muita gente, ai, Kátia, continua assim, não vende, não faz, né? Continua ensinando a gente, porque tem peças, assim, maravilhosas que a gente tem visto aqui, e que tem gente que cobra uma fortuna por uma peça, tipo assim, uma peça bem simples, então, enfim. Não falando das outras pessoas, mas tô falando de mim, assim. Então, assim, eu nunca vou cobrar, né, o que eu ganhei, né, o dom que Deus me deu do crochê, eu vou o máximo que eu puder. Por isso que eu tô sempre dando as dicas aqui de como vocês podem melhorar o trabalho de vocês, de como vocês podem melhorar as vendas de vocês. Então, tudo que eu sei, porque eu faço crochê, assim, por muito tempo, então eu tenho bastante experiência, né, bastante mesmo. Então, é diferente de uma professora que fez aquele curso, né, e dá uma aula e cobra pelaquela aula, e às vezes ela não tem tanta experiência no crochê, ela sabe fazer aquilo ali, mas ela não sabe depois, tipo assim, se o arremate dela vai dar certo, se o fio vai desbotar, se a linha vai ficar muito esgarçada, sabe, conforme for lavando a peça. Então, o que eu falo de experiência é isso. E assim, como eu, né? Então, eu gostaria que vocês, uma ajudassem as outras. Coloca aqui nos comentários qual a sua maior dificuldade. Eu também vou respondendo. E assim, uma vai ajudando a outra. Eu acho que fica bem bacana, tá? E também, outra coisa, assim, dicas. Podem colocar aqui nos comentários o que vocês querem aprender aqui, as peças de verão. O que mais vocês querem que eu traga aqui no canal, que eu vou trazendo, tá? Muita gente me pediu blusas diferentes, assim, agora pro verão, né? Vocês viram aqui, quem tá chegando, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo várias peças, né, que eu tenho trazido aqui, para vocês seguirem, se vocês gostarem, né? E também, se vocês querem mais saída de praia, mais tops, mais croppeds, o que vocês quiserem, vocês coloquem aqui, que eu vou trazendo para vocês aos poucos, tá? Lembrando que, gente, todas as minhas peças estão em promoção. Quem quiser comprar, pode entrar em contato comigo pelo direct ali no Instagram, tá? Que eu tô vendendo, tem peças a partir de R$30, tá? Blusas prontas, aí vocês só pagam, né, o valor da peça e mais o frete, que o frete, olha, dependendo do lugar do Brasil, no máximo aqui que eu tenho visto, no máximo sai R$30, então não sai tão caro. Sai muito mais barato se você for comprar uma peça, uma blusa aí na cidade de vocês, tá? Então tem peças super liquidação de verão, tá, gente? Podem entrar em contato comigo. Então, terceira carreira, vamos parar de falar, né? Terceira carreira, vou virar o meu trabalho, vou subir 2 correntinhas agora. Primeiro ponto, agora eu vou fazer um ponto, ó, meio ponto alto, quer dizer, ó, eu vou dar uma laçada e agora eu vou puxar os 3 fios de uma vez, olha. De novo, uma laçada, agora eu vou trabalhar no espaço da correntinha aqui, ó. Eu vou fechar toda a minha carreira com meio ponto alto, ó. Uma laçada e eu tiro todos os 3 fios aqui da minha agulha. De novo, uma laçada, venho pro próximo ponto, ó. E aí, eu puxo tudo junto. Uma laçada, venho pro próximo ponto. Ó, e agora, eu tiro tudo junto, todos os 3 fios, tá vendo? Então, meio ponto alto, aqui, ó. Na carreira toda, opa. Uma laçada, vem aqui na correntinha e agora eu puxo tudo junto. Vou fazer mais 2 aqui com vocês, ó. Uma laçada e puxa tudo junto. Uma laçada, próximo ponto. E aí, puxa tudo junto. Tá? E aí, a gente segue a carreira inteira, então, com meio ponto alto. Então, aqui, olha, já tá formando o desenho aqui da nossa blusa, tá vendo? Viro o trabalho, agora eu vou subir as 3 correntinhas.
3 correntinhas. Primeiro ponto aqui, então, eu vou trabalhar o ponto alto estendido, ó. A gente volta pra carreira, né, com ponto alto estendido, ó. Uma correntinha, e aí a gente vai fazer esses bloquinhos aqui de novo, tá? Pula o primeiro ponto, e ó, eu vou trabalhar certinho em cima desses 2 pontos altos estendidos aqui, tá vendo, ó? Eu vou trabalhar o primeiro. E trabalho o segundo aqui. É bem fácil, fica um desenho bonito na peça, né? Ó, tá vendo? Mais uma correntinha para separar, eu vou pular o primeiro ponto e vou trabalhar de novo em cima desses 2 pontos altos aqui, de novo. E assim a gente vai seguindo até o final, né, dessa carreira inteira com esses bloquinhos aqui de 2 pontos altos estendidos. E aí, a gente vai fazer assim, olha, eu vou mostrar pra vocês aqui quantas carreiras eu fiz, ó. Então, vai ser sempre assim, o bloquinho de ponto alto estendido, né, e uma carreira de meio ponto alto. Aí, ponto alto estendido, meio ponto alto. E assim a gente vai seguindo, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreiras eu fiz aqui, com 10 carreiras de cada, tá? Subi aqui 10 carreiras. Eu vou terminar essa minha carreira aqui, e aí eu vou vir pra finalizar essa última carreira aqui com vocês. Vou mostrar uma coisa pra vocês aqui, que muita gente não trabalha. Vocês lembram que a gente sempre começa a carreira com as 3 correntinhas nessa carreira aqui, e duas correntinhas nessa carreira de meio ponto alto, né? Então, sempre o primeiro ponto são as correntinhas. E aí, muita gente não trabalha esse ponto aqui. Aí, ó, olha só. Por que tem que ser os múltiplos de 2 no começo, né? Os números pares aqui, ó, pra dar certinho, ó. 2, 2, 2, 2, tá vendo? Sempre vai dar certo. E aqui fiquei com 1 ponto, mas aqui eu vou ter que terminar, olha só. Todas eu começo com 2 e termino com 2, tá vendo? Aqui, ó. E aí, se a pessoa não trabalhar isso daqui, esse último ponto, o trabalho vai ficar todo torto e vai ficar faltando, né? Vai ficar faltando ponto. Então, só para vocês lembrarem que, ó, como é a correntinha que ele fica mais fechadinho, só para vocês não esquecerem de trabalhar, então, essa correntinha aqui, que seria o último ponto, tá vendo, ó? E aí, fica certinho, tá? E agora, para fazer aqui em cima, a última carreira, a gente vai virar, subir as 3 correntes, e aí a gente vai fechar essa carreira inteirinha com ponto alto estendido. Aonde a gente tem a correntinha aqui, ó, nesse espaço aqui da correntinha, a gente vai fechar e vai fazer o ponto alto estendido também. Então, como a gente começou a primeira carreira aqui embaixo, né, inteirinha com ponto alto estendido, a gente vai terminar também com ponto alto estendido toda a carreira. Tá? Aqui, ó. Solta o primeiro, solta os 2 e fecha. Venho no espaço da correntinha. E de novo, solta o primeiro, solta os 2 e fecho os 2 últimos. E aí, a gente terminou. Vocês vão fazer isso duas vezes, né? Frente e verso. Ai, Kátia, posso fazer mais comprida? Posso. Posso fazer uma saída de praia? Pode fazer também. É só vocês fazerem mais compridas. E se você... Mais comprida, né? E se vocês não quiserem fazer a parte da barrinha aqui, também pode ficar uma blusa super bonita, tá? Aqui eu só quis dar uma diferenciada, porque tem gente que gosta da peça mais agarradinha, assim, na cintura, que vai usar uma calça jeans, uma saia jeans, tá? Pra ficar mais acinturadinha aqui. Na hora de fechar a peça, eu já fechei aqui a minha lateral, a parte de cima, e vou mostrar pra vocês aqui o espaço que eu deixei de um lado, eu vou deixar do outro aqui pra fazer a manga, e aí vocês vão ver o espaço que vocês querem, né? Como eu falei ali anteriormente, vocês... tem gente que gosta de uma cava mais larga, né? Mais agarradinha, tem umas que gostam de uma cava mais apertada, e aí vocês vão ver... Aí, de acordo até... Ai, caiu minha agulha, gente. Aí, vocês vão ver, de acordo aí com o gosto da cliente de vocês também, né? Pra fechar, eu usei a carreira de pontos baixos. Então, aqui, ó, eu vou começar
Aqui, ó, eu vou deixar o espaço da minha cava, o mesmo espaço que eu deixei aqui, tá? O que vocês fizerem de um lado, vocês vão fazer do outro. Eu vou colocar o meu fio aqui, ó. Vou passar o fio pelos dois, ó, 2 fios aqui da parte de trás e 2 fios aqui na parte da frente. Se vocês quiserem trabalhar com os marcadores também dá certo, né? Tem muita gente que gosta de trabalhar para ficar mais fácil. E aí, a gente já pega e já faz aqui, ó, o primeiro ponto baixo. Ficou um fiozinho aqui. Cada carreira que a gente fez aqui, esse ponto alto estendido aqui, a gente vai fazer 2 pontos altos aqui dentro, olha. 2 pontos baixos, quer dizer. Ó, pega os 2 fios daqui, os 2 daqui de trás e faz, ó, fiz o primeiro. E agora, eu vou fazer o segundo ponto baixo. Na carreira que a gente trabalhou aqui, o meio ponto alto, a gente vai fazer um ponto baixo só, ó. Passa pelos 2 da frente e os 2 de trás. E faz aqui, então, o ponto baixo. E aí, eu vou seguindo, tá? Todas as carreiras que a gente fez aqui, o ponto alto estendido, a gente faz 2 pontos. Pra ficar bem certinho, tá? E aqui, a gente trabalha um ponto só. E aí, isso vocês vão fazer, tá? Aqui embaixo e aqui na parte do ombro também. E aí, vocês vão ver se vocês querem uma cava mais larga, uma cava mais, sabe, mais justinha aqui. Tem gente que gosta da blusa caindo no ombro, tem gente que não gosta. E aí, vocês vão ver aqui, eu coloquei espaço de 10 centímetros de cada lado, tá? Vou finalizar a minha lateral e a gente vem fazer a manga aqui. Então, eu fechei todos os meus lados, né? Aí, vocês vão me perguntar, Kátia, posso fechar com agulha de tapeçaria? Pode. Vocês podem fazer, lembrando que se vocês forem fazer com agulha de tapeçaria, vocês vão costurar, então, pelo lado de dentro da peça, tá? Com agulha de crochê, vocês vão fazer os 2 lados pra fora, tá certo? E aí, agora, a gente vai fazer a manga. Eu vou colocar o meu fio aqui embaixo, já na emenda, tá vendo, ó? Bem embaixo do braço. Eu vou colocar nesse meu primeiro ponto, que aqui, ó, é o meio ponto alto, né? Eu vou colocar o meu fio aqui. Vou subir 2 correntinhas, já. E aí, essa carreira inteirinha, eu vou fechar aqui, então, com um meio ponto alto. Como que eu vou fazer? A mesma coisa, ó, nessas carreiras aqui que a gente trabalhou, o ponto alto estendido, a gente vai fazer 2 pontos, tá? Então, eu vou trabalhar aqui embaixo, ó, aqui nesse espaço, eu vou puxar a laçada aqui, ó. Puxar todos os 3 fios juntos. Ainda nesse ponto, eu vou trabalhar mais um, ó, meio ponto alto. Puxo tudo junto. Quando tiver a carreira aqui de meio ponto alto, eu vou trabalhar um ponto só. Meio ponto alto. E quando tiver essa carreira grande, né, a carreira de ponto alto estendido, eu faço os 2 pontos. Ai, Kátia, não fica mais fácil eu fazer a manga separado e depois eu costurar? Então, eu já falei algumas vezes aqui, em algumas peças aqui no canal, eu não gosto de costurar, de fazer a manga separado, por causa da costura. Na hora de você costurar, às vezes, se você repuxa um pouco a tua costura, a manga pode ficar ruim, sabe, assim, fica repuxado mesmo. E aí, se a pessoa tá iniciando ainda com crochê, eu acho que fica estranho. Eu vejo assim, por peças que eu já vi à venda, tá? Pessoas até que, como eu falei aqui, eu fazia feira de artesanato, tinha pessoas que vendiam, né, blusas, e fica muito grosseira a parte de baixo, as emendas, é muito fio, e aqui a gente já faz tudo direto, eu acho que fica mais bonito, tá? Sem contar que não vai ficar nada repuxando embaixo do braço, tá certo? E aí, a gente vai seguindo, ó, na carreira de ponto alto estendido, eu faço 2 pontos altos, 2 pontos
dois meio ponto altos, né, aqui, ó. E quando tiver a carreira de meio ponto alto, eu trabalho só um meio ponto alto. E a gente vai fazer toda a volta aqui, então, da manga, tá? Então, agora a próxima carreira, né, depois que eu fechei aqui toda a volta com meio ponto alto, próxima carreira eu vou subir as 3 correntinhas. E vou seguir agora como a gente fez na blusa, eu vou fazer essa carreira aqui, ó, com os 2 pontos altos alongados, uma correntinha e mais 2 pontos altos alongados. A gente vai fazer esses bloquinhos aqui de 2, tá? Ó, próximo ponto, eu vou fazer o ponto alto alongado, ó. Tiro a primeira laçada, tiro a segunda e fecho. Uma correntinha para separar, pulo o primeiro ponto, o segundo e o terceiro, vou fazer de novo o ponto alto estendido. Estendido, alongado, né? Cada região fala de um jeito. E aí, eu vou seguir a carreira inteira assim, ó. Uma correntinha, e aí, pulo o primeiro, trabalho os 2 próximos de novo. E aí, como vocês estão vendo ali, o meu bebezão já queria dormir, eu tenho sempre que colocar uma peça de crochê, porque assim, olha, ele não... Por causa dos meus filhotinhos que chegaram, né, como eles já usaram todas as caminhas que tinha aqui em casa, aí tem o cheiro deles, né, ele não quer mais, ele só quer dormir. Aliás, quem já me acompanha aqui no canal, ele sempre, esse daqui e o outro, né, que apareceu mais nos vídeos. Então, esse daqui, que é o nome dele é Bernardo, ele sempre gostou das peças de crochê. Ele gosta de dormir mesmo, ele até esquece as caminhas, ele prefere, entre a caminha e o crochê, tem que ter o cheiro, não sei se é o cheiro do barbante, se é o cheiro da linha, eu não sei o que que é, mas é... Ou porque desde pequenininho, né, ele ficava comigo quando eu fazia o crochê, e aí ele fica aí, ó, tive que colocar uma blusinha ali embaixo, e aí ele já dormiu. É engraçado, né, esses gatos, assim, amor da minha vida. Uma pessoa uma vez me perguntou por que Bernardo, né? Bernardo, quando ele chegou em casa, ele tava... Eu pensei que ele fosse morrer, né? Eu resgatei ele no meio do mato, ele ficou acho que uns 3 dias miando, a gente não conseguia, eu e meu filho, a gente não conseguia pegar de jeito nenhum, né? Porque era difícil o acesso pra pegar ele. E aí, quando ele chegou em casa, ele tava quase morto. Eu pensei que ele não fosse sobreviver. E aí que eu vi que ele já tava melhorando, né? E eu fui pesquisar o nome de um guerreiro, né? Porque eu achei que ele lutou bastante para sobreviver. E aí o nome apareceu Bernardo ali, que eu não sabia que Bernardo era nome de guerreiro. E aí eu chamo ele de bebê. E aí ficou meu bebezão, né? Porque ele ficou maior, ele é o mais velho da casa aqui. E aí ele tem um pouco ainda de ciúmes dos filhotinhos. Mas são os meus amores. Então, gente, aqui, ó, eu vou seguir essa carreira inteirinha, né? Chega de falar de gato. Eu vou seguir essa carreira inteirinha aqui, então, com esses bloquinhos de 2 aqui, tá? E aí, eu já volto com vocês. Então, aqui, eu vou mostrar pra vocês a manga que já tá pronta. Eu fiz 2 carreiras de cada, então, tá? Olha aqui, ó, a gente começa, então, com a carreira de meio ponto alto. Faz 2 aqui, 2, né? De ponto alto estendido mais meio ponto alto. E, de novo, a carreira de ponto alto estendido. A próxima carreirinha aqui, que não vai dar pra ver agora, porque eu já fiz a barra, também é a que a gente começa com um meio ponto alto, tá? Aqui. E agora, a gente vai fazer as barras, tanto das mangas, como aqui embaixo, tá? É a mesma coisa, o que vocês fizerem nas mangas, vocês vão fazer aqui na parte de baixo. Aí, as pessoas vão falar assim, ai, Kátia, mas você não fez a parte de baixo, você não fez... É a mesma coisa, porque a gente finaliza igual, tá? Eu vou fazer nesse meu pedacinho aqui, ó, pra ficar mais fácil. A gente vai subir 2 correntinhas. Primeiro ponto aqui, olha, a gente vai passar a agulha por trás aqui do fio, do ponto, tá vendo, ó? Puxa o fio. E aí, eu faço o meio ponto alto, olha, puxando tudo de uma vez, tá vendo? Dou uma laçada de novo, próximo ponto, passo por trás aqui do ponto, olha. Tá vendo a agulha aqui? Ó. E aí, eu puxo o fio aqui por trás e faço o meio ponto alto.
Puxando os 3 fios de uma vez. Agora, eu vou dar laçada e vou fazer o contrário, ó. Eu vou passar minha agulha pela frente do ponto, ó. E agora, eu vou buscar o fio aqui por trás. Olha só. Fiquei com os 3 fios e puxo tudo de uma vez. Próximo, a mesma coisa. Eu vou passar a minha agulha pela frente do ponto e busco o fio aqui por trás, olha. Então, eu tô fazendo ponto barra duplo, ó. E agora, eu puxo tudo de uma vez. Então, 2 pra trás, 2 pra frente. Agora, de novo, eu vou passar aqui pela frente do ponto, ó. Vou buscar o fio aqui pela frente, né, ó. Eu passo a agulha por trás e busco o fio pela frente, ó. E puxo os 3 de uma vez. Não é difícil, né? Muita gente aqui sabe já trabalhar com ponto barra, ó. E os 2 aqui, então, buscando o fio pela frente. Os outros 2 próximos, aqui por trás. Então, ó, passo a agulha pela frente aqui, ó. E pego o fio por trás. Tá? E aí, a gente faz a carreira inteira. Tanto na barra aqui embaixo, como nas 2 mangas, tá, gente? É a mesma coisa. Ó. E aí, eu sigo toda a carreira, ó. Ele já tá ficando com um formatinho diferente aqui já, tá? Se vocês quiserem aqui, pra ficar menor, se vocês quiserem usar uma agulha mais fina, 4,5, vocês podem usar, tá? Porque daí, ela vai ficar com um punho bem menorzinho, tá? Aqui embaixo. Se vocês quiserem afinar bastante, vocês podem usar aí a agulha que vocês quiserem mais fina, tá certo? Vou seguir até o final, já volto pra gente fazer a próxima carreira. Próxima carreira, vou subir aqui as 2 correntinhas. Como o meu ponto tá por trás aqui, eu vou passar a minha agulha aqui, ó, por trás, tá vendo? Buscar o ponto, o fio aqui na frente, né? E aí, o ponto fica pra trás. Quando o ponto tá pra frente, vocês vão ver que eles vão ficar em relevo. Olha aqui, ó, os 2 da frente, então, eu vou passar a agulha aqui por trás, pra ele continuar pela frente, ó. E aí, tá vendo? Porque como a gente puxa o fio aqui pela frente, o ponto vai ficar pra frente, ó. O próximo, a mesma coisa. Passa por trás aqui do ponto e busca o fio pela frente, ó. Não ficou difícil, né? Então, aqui é só vocês seguirem o que tá à frente, né? Os 2 da frente e os 2 de trás. E aí, vão seguindo, ó, aqui atrás, eu passo a agulha pela frente e busco o fio aqui atrás. Sempre o contrário, né? E faço o meio ponto alto. E o próximo, a mesma coisa. Passo aqui por trás, ó. Os 2 próximos estão aqui na frente. E eles têm que continuar na frente. Então, aqui, ó, busco o fio aqui pela frente. Facinho, né? E é isso, gente. Aí, vocês vão fazer a quantidade de carreiras que vocês quiserem. Aqui, eu fiz 5 pra baixo, 5 na parte de baixo. E aqui na parte da manga, eu fiz 4 de cada lado, tá? E aí, fica assim. Não esqueçam de me acompanhar no Instagram, que eu sempre coloco os vídeos e fotos ali sempre, né, pra vocês. E aí, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo, gente. Tchau!